Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós chegamos no capítulo 19 e hoje nós vamos falar sobre a grande fuga. Salmo 19, versículo 1 diz assim: Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi. Como vimos uma vez que a semente da inveja foi plantada no coração de Saul, o medo, o ódio e a amargura ficaram fora de controle. Podemos imaginar a inveja de Saul. Ela continuou a crescer, o que levou a uma série de comportamentos desconexos. Ele se tornou paranoico e homicida. Depois ele volta à normalidade e em seguida deixa a loucura dominá-lo de novo. Todavia, Jonatas foi capaz de trazer seu pai de volta ao normal. Saul ordenou a Jonas e todos os seus subordinados que matassem Davi. Mas em vez disso, Jonatas avisou Davi. Ele aconselhou o amigo a se esconder no campo. Então ele trouxe seu pai a um lugar onde Davi pudesse ouvir a conversa deles. Jonatas falou bem de Davi e Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum, ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficastes contente. Por que então faria mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu então a Jonatas e fez este juramento: Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. 1 Samuel, capítulo 19, 4 a 6. Aqui, Jonatas arrisca sua própria vida ao honrar a sua aliança com Davi. Saul, ele não hesitara em ordenar a morte de Jonatas quando o filho se alimentara do mel. Mais uma vez, palavras bem escolhidas acalmaram o ódio de Saul, mas apenas temporariamente. Sem a intervenção divina, podemos oferecer apenas um paliativo a alguém consumido por emoções descontroladas. Podemos trazer calma por um momento, mas nosso esforço terá efeito pouco duradouro. Nossas emoções, quando estão inflamadas negativamente, podem ser mais poderosas do que nós. O melhor recurso que temos quando temos emoções negativas e elas começam a nos controlar é nos aproximarmos do trono da graça e buscar o Pai. Console-se com o fato de que Jesus sabe como é ser tentado pelos seus sentimentos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim que nós temos um trono de graça, onde nós podemos ousadamente nos aproximar e encontraremos ali um advogado, um intercessor diante do Pai que conhece as nossas fraquezas. Saul, ele falhou em reconhecer que a raiva e a inveja são maus. Sua mente não rejeitou tais sentimentos, pelo contrário, só ofereceu a germinação da semente dentro dele. A sua inveja, então, se torna implacável. Nossa imaginação, ela pode acender o fogo da inveja, se não tomarmos cuidado.
Trata-se de uma emoção poderosa, assim como o amor. Quando Saul casou sua filha Mical, pensou que ela poderia laçar Davi. Mas quando o rei descobriu que sua filha amava Davi, temeu ainda mais. Ele estava certo sobre o amor ameaçar o seu plano de causar dano a Davi por intermédio de Mical. O poder do amor muitas vezes supera o da lealdade. Aqui, então, nós continuamos percebendo que Mical, ela foi facilmente condenada. Ela só foi poupada porque conseguiu vencer o pai de que Davi teria matado caso ela o impedisse de fugir. Assim, temos provas de que o amor pode ser mais poderoso que a inveja. Em seguida, veremos que o Espírito Santo também é poderoso. Aqui em 1 Samuel, capítulo 19, nós temos um relato até bem hilário. Saul soube que Davi estava com Samuel, então enviou soldados para capturá-lo. Saul mandou um homem após outro, mas toda vez que entrava na presença dos profetas de Samuel, o Espírito de Deus vinha sobre eles, os quais também profetizavam. E finalmente Saul deve ter pensado: tudo bem, eu mesmo irei matá-lo. E ele foi até onde estava Samuel, e a mesma coisa aconteceu com ele. Então Saul foi lá. Entretanto, o Espírito de Deus se apoderou dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se então de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. E despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? 1 Samuel 19, 23 e 24. O que nós podemos concluir é que quando Deus se envolve, nós realmente vemos os resultados. Quando aqueles homens maus encontraram o grupo de homens de Deus, a santidade venceu. E como é encorajador lembrar que o Espírito Santo ele é mais poderoso que o espírito da perversidade. O texto de 1 João 4,4 nos lembra: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nesse capítulo da história de Davi, vemos que o amor é mais poderoso do que a inveja e que a santidade é mais poderosa do que a maldade. E o Espírito Santo, ele é mais poderoso do que tudo. Os planos de reis e rainhas, por mais astutos que sejam, desmoronam diante do poderoso Espírito Santo. A passagem de Atos, capítulo 1, versículo 8, afirma que quando o Espírito Santo vem, nós recebemos poder. A palavra grega aqui para virtude nessa passagem é dunamis. Nós a chamamos de dinamite. É o que é preciso para explodir as muralhas de nossa inveja ou da raiva. O texto de 1 João 3:20b diz também que Deus é maior do que o nosso coração. Como filhos de Deus, não temos de ser abalados pelo que sentimos, pois nosso Deus é maior. Então, entregue a Ele o seu coração. Por amor do seu nome e por amor de Jesus. Deus é um Pai de amor. E o amor habita em nossos corações. Que hoje, pela fé nessa verdade, entreguemos o nosso coração por completo, pois somente Ele tem poder de vencer todo o mal que possa haver dentro dele, seja qual for. Por isso, peça ao Espírito Santo, o poderoso, que derrame o amor de Deus em seu coração, pois é Ele que aniquila
toda a iniquidade. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Que Deus te abençoe e até lá!